Olá pessoal, vou comentar com vocês aqui um pouco sobre o Iluminismo, que foi um movimento de ideias que surgiu na Europa por volta dos séculos 17 e 18. Então este movimento de ideias, ele influenciou esse período e influenciou também os períodos posteriores, inclusive a sociedade atual. Então era um movimento cujas ideias principais, né, estavam voltadas para a questão da liberdade, né, a questão também da igualdade, então dos direitos, liberdade política, liberdade econômica também. Então eram as palavras-chave aí desse movimento, né, que tinha a razão também como a principal palavra que norteava isso aí, né, em busca do conhecimento, né, em busca de explicar a realidade. Então eu vou comentar algumas ideias desses iluministas, de alguns filósofos mais destacados neste movimento e de que maneira essas ideias elas influenciaram a sociedade atual. Então, por exemplo, John Locke, ele tratava, por exemplo, da questão dos direitos, os direitos fundamentais. Dizia que todas as pessoas, ao nascerem, tinham direitos. Direito à vida, à igualdade, à propriedade, e que esses direitos eles deveriam ser garantidos pelos governos, né? Então, os governos eles são instituídos para garantir esses direitos. E aí a gente pode pensar no momento atual que a gente tem os nossos direitos, tanto esses direitos fundamentais que estão lá na Constituição daqui do Brasil, como outros direitos, como o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança. Então, todos esses são direitos e tudo isso está relacionado com essas ideias que vieram dos iluministas e que influenciou a nossa sociedade. E que os governos devem garantir esses direitos. Então, é muito importante essa parte da gente pensar que os governos devem garantir os direitos. Justamente porque a partir do momento que o governo ele não garantir esses direitos, ele não está cumprindo com o seu papel. Um outro exemplo também é Voltaire. Voltaire que se destacou muito pela a questão da liberdade de expressão. Então, de Voltaire, né, atribui-se a Voltaire a frase que diz assim: posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Então, isso simboliza a liberdade de expressão, porque mesmo que você não concorde com algo que foi dito por outra pessoa, mas você vai defender a liberdade, o direito daquela pessoa de expressar, de falar aquilo que ela está pensando. Então a gente pensa, né, na nossa sociedade atual que a gente tem a liberdade de expressão garantida pela Constituição. Então a gente pode, né, imagine aí um momento, né, que se a gente não tivesse liberdade para falar o que a gente pensa. E que já existiu ao longo da nossa história aqui, da nossa história do Brasil, principalmente no período da ditadura militar, um grande cerceamento, né, grandes ameaças, né, à liberdade de expressão, onde as pessoas eram perseguidas se falassem o que pensavam. E aí a gente pode pensar, né, até que ponto a gente tem essa liberdade realmente de expressão, né? A gente tem lá na lei, né, mas de modo geral, né, a lei garante, mas assim, até que ponto, em que momentos a gente deve não falar o que pensa, não é? A gente às vezes, por falar o que pensa, sofre algum tipo de represália em algumas situações. Então, tudo isso são ideias que ainda precisam ser construídas, né? Precisam ser melhoradas, efetivadas. Ela existe na lei, mas assim, no dia a dia. Será que realmente a gente tem essa liberdade assim, bem ampla? E a gente não confunde liberdade de expressão, não é? Com o direito, por exemplo, de ofender as pessoas. E aí isso é bastante complexo, né? A gente não pode realmente falar tudo que vem à mente porque a gente não pode ofender as outras pessoas. Mas aí fica essa ideia da liberdade de expressão que foi bastante desenvolvida por Voltaire, lá nesse período do Iluminismo. Um outro filósofo do Iluminismo foi Montesquieu.
Montesquieu, a principal contribuição dele nesse sentido foi em propor uma divisão dos poderes. Isso porque os governos, eles eram geralmente absolutistas, então o poder se concentrava em uma só pessoa. Então essa pessoa tinha o poder absoluto, ele podia governar e tomar as decisões que quiserem. Então Montesquieu, ele dizia que não era bom que uma só pessoa tivesse o poder, né? Porque ela tenderia a abusar desse poder. Então, para isso era preciso dividir esses poderes em três. Então, aí tem a ideia dos três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. São esses três poderes e que a gente ainda tem atualmente. O legislativo é para criar as leis, o executivo é para executar as leis e o judiciário é para julgar se a lei está sendo executada corretamente ou não. Então, a gente tem na nossa sociedade atual esses poderes, onde o legislativo são representados pelos vereadores, por exemplo, no município, no estado pelos deputados, né, também a nível federal pelos deputados federais, senadores, e o executivo, né, prefeito, governador, presidente, e o judiciário são os juízes, promotores, desembargadores, todas as pessoas que trabalham aí para a justiça. Então, essa divisão dos poderes, ela é importante justamente para que uma pessoa só não tenha a palavra final, né? Então, é importante para a democracia que existe uma divisão dos poderes. E, por fim, eu vou falar agora das ideias de Rousseau. Assim, falar brevemente da principal, né, que se relaciona com o que eu estou falando agora, que é em relação a quando ele defende que o poder pertence ao povo. Ou seja, quem tem o poder são as pessoas. Então, a Constituição brasileira, por exemplo, ela diz: o poder emana do povo. Então, é a partir do povo que se forma o governo. Então, como é que o povo tem poder? O povo tem poder a partir do momento que o povo vota. Então, para eleger os seus representantes. Então, esse é o poder que o povo tem. O povo elege seus representantes através do voto, tá certo? Então, a gente pensar nessa parte aí do poder, ele advém do povo, então todo governo ele só deve ser instituído a partir do momento que o povo concorda com esse governo. Então, são essas principais ideias que eu gostaria de comentar com vocês e relacionando também com a nossa realidade, né, atual, tá certo? Valeu!